Olá, meus amores. Você provavelmente já sentiu um arrepio inexplicável, um livramento de última hora, ou uma intuição que salvou o seu dia. No mundo místico, dizemos que não há coincidências, mas sim presenças. Independente da sua religião, esse vídeo não é sobre doutrina, é sobre conhecimento espiritual, baseado em tradições antigas, estudos e também percepções mais sutis. Mas cuidado! Esqueça aquela imagem de bebês gordinhos com harpas nas nuvens. A verdadeira natureza desses seres é muito mais poderosa, complexa e às vezes até assustadora. Hoje vamos desvendar a anatomia do invisível. Você sabe qual é a real diferença entre um anjo, um arcanjo e o seu anjo da guarda? Prepare-se, porque a resposta vai mudar a forma com que você olha para o céu. Para entender o conceito, precisamos voltar à raiz. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa literalmente mensageiro. Na teologia e nas tradições esotéricas, eles formam a base da hierarquia celestial. Pense nele como os agentes de campo do universo. Eles são seres de pura energia, sem corpo físico, que atuam na nossa realidade para entregar mensagens, realizar curas sutis e manter equilíbrio da natureza. Historicamente, eles aparecem em quase todas as culturas. Misticamente, os anjos são a vibração mais próxima da humanidade. Eles estão nos detalhes, naquela ideia que surge do nada ou naquela paz que invade o peito após uma oração ou uma meditação. Eles são a mão estendida da divindade tocando o plano material. Eles não possuem corpo físico, são seres espirituais ligados à luz, à orientação e à proteção. Mas nem todos os anjos têm a mesma função. Se os anjos são os mensageiros, os arcanjos são os arquitetos e generais. O prefixo arque vem do grego, que significa principal ou chefe. Eles não cuidam apenas de indivíduos, mas de nações, de eras e de grandes missões planetárias. Na história das religiões, os arcanjos são as faces do poder divino. Temos Miguel, o guerreiro e príncipe da luz; Gabriel, o mestre da comunicação; Rafael, o médico das almas. Mas cada um deles tem uma história muito profunda, que eu vou trazer em vídeos separados aqui no canal. No esoterismo, cada arcanjo rege um dia da semana, uma cor e um raio de energia específico. Diferente de um anjo comum, a presença de um arcanjo é avassaladora. Eles são convocados para grandes batalhas espirituais e para momentos de virada na vida humana. Eles são líderes das legiões e os guardiões dos segredos do universo. Entender os arcanjos é entender a própria mecânica de como o plano superior governa o nosso mundo. Agora, chegamos ao conceito mais íntimo e talvez o mais importante para você, que é o anjo da guarda. Misticamente, acredita-se que no momento que sua alma decide encarnar, um ser de luz é designado exclusivamente para você. Ele não é um estranho, ele é o seu maior confidente. O anjo da guarda é uma emanação de proteção que respeita uma lei sagrada, que é o seu livre-arbítrio. Diferente dos arcanjos que regem o coletivo, o seu guardião foca no seu aprendizado individual. Ele é quem sussurra conselhos no seu ouvido e quem, em momentos de perigo extremo, pode até intervir fisicamente para garantir que sua missão na Terra não seja interrompida antes da hora. A teologia diz que todos têm um. O esoterismo ensina como chamá-lo pelo nome, mas aqui está o que quase ninguém te conta. Anjos, arcanjos e guardiões são apenas a ponta do iceberg. Segundo os antigos textos de Dionísio, existem 9 coros angélicos. Acima deles existem seres de fogo, como os serafins e os querubins, que vibram em frequências tão altas que a mente humana mal consegue processar. O que chamamos de anjo
É a classe que escolheu estar mais perto de nós, para que não nos sintamos sós na vastidão do cosmos. Na visão mais esotérica, os anjos e arcanjos não são apenas figuras, eles são frequências, energia, vibração, consciência espiritual. E essa comunicação pode acontecer através de intuições, sonhos, sinais, sensações. Uma curiosidade interessante: nem todas as tradições reconhecem os mesmos arcanjos. Algumas falam em 3, outras em 7, e existem estudos que citam ainda mais. Isto mostra que o entendimento espiritual evoluiu ao longo da história. Anjos para o cotidiano, arcanjos para as grandes vitórias e o guardião para a sua jornada pessoal. Agora que você conhece os conceitos, sua conexão com o mundo espiritual nunca mais será a mesma. Mas me diga uma coisa, você sabe qual desses seres está regendo a sua vida neste exato momento? E mais importante, como você pode conversar com eles hoje mesmo? No próximo vídeo eu vou mergulhar profundamente na história e nos rituais de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celestial. Você vai descobrir porque ele é a figura mais poderosa contra as energias negativas. Se inscreva para não perder, deixe seu comentário sobre qual desses 3 mais te fascina. E lembre-se, você nunca está caminhando sozinho. Até a próxima. Aqui é o Portal Místico, te espero amanhã.